Olá, graça, paz e muita misericórdia seja com todos nós, não somente aqui e agora, mas em cada segundo das nossas vidas e onde quer que nós estejamos. Que a misericórdia do Senhor, que se renovou nessa manhã, nos encha o coração com a certeza e a convicção de que Ele tem cuidado de nós. Você é muito bem-vindo a estar conosco. Esse é o culto da Igreja Batista Central de Norwich, NCBC português, e nós temos um grande prazer de nos reunirmos, mesmo não estando juntos fisicamente, para louvar ao Senhor, usando a tecnologia, usando os recursos que Ele tem disponibilizado para nós. Onde quer que você esteja, seja você membro dessa igreja, congregado aqui, ou nos visita, ou tem nos acompanhado pelas últimas semanas, você é muito bem-vindo. Esse é um momento especial em que nós queremos adorar ao Senhor, louvar a Deus, reconhecer o Senhor Jesus como aquele que é o único digno das nossas vidas e a razão de cada instante do nosso viver. Por isso você é bem-vindo e por isso eu te convido a gastar os próximos minutos junto conosco, louvando, cantando, adorando ao Senhor, mas também atento ao que a sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, tem para nos dizer. Nós temos caminhado pelo Evangelho de João, ouvindo e acompanhando a narrativa que esse evangelista faz sobre a vida de Jesus. E é para isso que eu te convido a estar comigo nos próximos minutos. Não só comigo, mas com a Igreja Batista Central de Norwich nesse momento. Eu queria orar, queria dar início a esse culto, ao nosso tempo de adoração, orando, agradecendo a Deus pela nossa vida e também clamando a direção dele. Não só a presença, mas a direção do Senhor nas nossas vidas, juntos como igreja. O Senhor está conosco todo o tempo. Não há como fugir da presença de Deus. Mas nesse momento, como igreja, juntos, queremos adorá-lo, louvá-lo e clamar que ele conduza as nossas vidas, não só durante esse tempo, mas a cada instante do tempo que vivermos. Que ele nos abençoe. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Uma vez mais, nós somos muito gratos pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua graça, Pai, que é o suficiente para nós. O teu amor, um amor capaz de entregar o próprio Filho, entregar Jesus Cristo para que morresse na cruz no meu lugar, no nosso lugar, para que nos trouxesse de volta para ti, nos colocasse na comunhão e na harmonia que nunca deveríamos ter perdido. Abençoa-nos, Pai, nesse tempo, conduza-nos no entendimento da Tua palavra, no entendimento da Tua vontade, no entendimento do Teu propósito para cada um de nós. Responde as questões, os anseios da nossa alma, através da Tua palavra, mas principalmente através do agir do Teu Espírito Santo. Que tenhamos nesse pouco tempo juntos, um tempo valioso de conhecimento do Senhor, do Teu amor e da Tua misericórdia. Abençoa-nos, Deus. Recebe desde já o nosso louvor, a nossa adoração, os cânticos que vamos entoar, sabendo que cada fôlego de vida é um momento de adoração ao Senhor para aqueles que te temem, para aqueles que reconhecem a verdade que liberta e verdadeiramente nos traz liberdade. Que Jesus Cristo seja o centro do nosso tempo juntos, mas não só, o centro de cada segundo das nossas vidas. É esse o meu desejo, é essa a minha oração, é isso que eu espero para nós, que juntos aqui te adoramos e clamamos a tua bênção sobre nós. Fala aos nossos corações e permite-nos te louvar, te adorar com aquilo que temos em nosso ser. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Eu oro e agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nós vamos cantar em alguns minutinhos, mas antes disso eu queria te fazer um convite. Nós teremos na próxima semana, no dia 11, é a próxima quinta-feira, vai acontecer a primeira Conferência Missionária Global Online 2020. Eu vou colocar aqui, você já deve estar vendo o cartaz de convite para você. É uma promoção da Junta Administrativa de Missões, da Convenção Batista Nacional do Brasil, a nossa Junta de Missões, a nossa denominação, a nossa Convenção Batista lá no Brasil. E a intenção principal é que você possa, durante praticamente todo o dia, desde as 8 da manhã até as 22h30, horário do Brasil, horário de Brasília, acompanhar o que tem acontecido em missões pelo mundo afora. Os palestrantes, as participações serão dos missionários dessa junta de missão, que estão espalhados pelo mundo inteiro, e você vai poder acompanhar o que eles têm vivido em diversos temas. O tema principal da conferência é Em Tempos de Pandemia. É a nossa realidade, é o que vivemos agora e como a igreja tem reagido a tudo isso.
Como os missionários do Senhor, cada um de nós temos respondido ao que o mundo nos coloca nesse momento por causa do plano perfeito de Deus. Nunca se esqueçam disso. O Senhor, o Deus soberano, tem o controle de todas as coisas. Então, se você tiver tempo, tiver condições, acompanhe. Será transmitido pelo YouTube e também pelo Facebook. Você vai ter aqui nesse link que está aparecendo aí embaixo para você a possibilidade de inscrever-se. Coloque ali o seu e-mail, você vai receber o alerta, você vai ter condições de acompanhar toda a transmissão durante aquele dia. Novamente, então, dia 11 de junho, próxima quinta-feira, Conferência Missionária Global Online 2020, com o tema principal Em Tempos de Pandemia. Você vai ouvir missionários que estão espalhados pelo mundo inteiro e saber o que Deus tem feito nesse momento. Eu espero que você tenha a oportunidade de assistir, eu tenho certeza que vai ser algo bem rico e que vai te levar mais uma vez a ter consciência da missão, a missão do Senhor, a missão de Deus, da qual nós fazemos parte e a quem nós, igreja, foi confiada essa tarefa. Que Ele nos abençoe. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Mais uma vez, o louvor é aquilo que parte do coração, é aquilo que brota do mais íntimo de nós. E por isso, preste atenção nas letras, nas músicas, não esteja atentos à tecnologia ou ao estúdio, à qualidade, mas sim ao que cada uma das músicas diz e ao verdadeiro sentimento de adoração que queremos apresentar ao Senhor nesse momento. Vamos louvar ao Senhor juntos em adoração. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faze o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faze o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faze o teu querer em mim. Toma o meu coração e
e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o seu nome, Pai. Obrigado pela oportunidade de te adorar, Pai. Vou entregar a Ti, Senhor, o meu melhor, minha adoração ao Senhor. Amém, Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aleluia. Santo é o seu nome, Jesus. Obrigado pelo seu amor. Aleluia. Se me amardes verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aleluia. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Glória a Deus. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aleluia. Sim, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor porque nos permite cantar, nos permite reconhecer a sua majestade.
nos permite expressar aquilo que existe no nosso coração e também o quanto o amamos e queremos que ele seja parte contínua das nossas vidas, a cada instante. Esse é o nosso alvo, viver para agradar ao Senhor, viver para louvar ao Senhor, viver como se fosse uma contínua canção, cada fôlego de vida que nós temos em adoração ao Senhor. Louvado seja o Senhor, muito obrigado porque você se dedica a isso, a entender a vontade de Deus quando canta, quando louva, quando reconhece a sua majestade. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos para a palavra, nós vamos partir para esse momento especial onde, acompanhando o texto bíblico, a palavra de Deus, essa verdade viva para cada um de nós, nós buscamos entender o propósito de Deus para nós. O seu desejo, o seu plano, aquilo que ele deseja realizar através das nossas vidas. Nós não simplesmente acompanhamos uma história que o livro nos traz, ou um livro qualquer poderia nos trazer, mas sim fatos reais, fatos que aconteceram, essa história real de pessoas reais num momento que aconteceu na história da humanidade. Jesus é real, a sua vida foi real e é a narrativa que temos a partir daqueles que acompanharam a sua vida, que andaram com ele, que pesquisaram sobre isso no momento em que Jesus viveu e escreveram isso de maneira inspirada por Deus para que nós, não simplesmente, eu repito, acompanhássemos uma história, mas entendêssemos o quanto o Senhor quer nos ensinar através da vida de Jesus. Se você tem nos acompanhado nas últimas semanas, você sabe que temos acompanhado as últimas horas de Jesus. Jesus, no capítulo 18, e nós vimos isso já há 2 semanas atrás e também a semana passada, Jesus foi preso no Getsêmani, preso naquele jardim no Monte das Oliveiras, onde estava orando com os seus apóstolos, sabendo o que estava por acontecer e também já dentro do plano perfeito de Deus. Jesus ali é preso por uma escolta romana, pelos guardas do templo e do sinédrio, também pelos líderes religiosos daquela altura que vão até ali para prender Jesus. Jesus, então, daquele lugar, é levado até a presença de Anás, o sumo sacerdote de alguns anos atrás, mas que continuava com grande influência naquele momento. Seu genro, que agora era o atual sumo sacerdote, Caifás, liderava o sinédrio, liderava o maior tribunal, o tribunal principal do povo judeu naquele momento da história. Depois de ter falado com Anás, Jesus é levado até o sinédrio, Jesus é levado perante Caifás e também todos os outros líderes, os sacerdotes, os saduceus, os fariseus, os escribas estavam ali, além de outras pessoas e os próprios guardas que acompanharam aquele momento de Jesus para ser julgado de forma religiosa. Jesus é condenado naquele momento, condenado por blasfêmia, condenado por ter se feito como Deus, um com Deus, filho de Deus. A sentença já está decretada, não desde aquele momento, mas desde muito antes. O plano para acabar com a vida de Jesus, para tirar-lhe a vida e também toda a sua influência no meio do povo que agora ouvia a verdade e a verdade que transformava suas vidas. Aqueles líderes não satisfeitos planejaram tirar a vida de Jesus desde bem antes no seu ministério. Foram atrás dele, deram ordem de prisão, mas somente no momento perfeito, propício a Deus, para o cumprimento do seu plano perfeito, Jesus então é entregue a esses homens. Eles dão uma condenação de morte para Jesus, a pena é de morte. Mas o momento do povo de Israel, o momento daquelas pessoas estava debaixo da autoridade e também do Império Romano. Eles não poderiam simplesmente tirar a vida de alguém, mesmo que aquilo fosse um decreto da lei. A lei que Moisés trouxe a eles, a lei de Deus que conduziu aquele povo até aquele momento. Eles precisavam de uma autorização do governador romano. Pôncio Pilatos era esse homem, era o governador da Judéia e Samaria naquele momento da vida de Jesus, naquele momento da história. E é até ele que Jesus é levado. Nós vimos a semana passada, Jesus é apresentado a Pilatos e o primeiro diálogo acontece e as primeiras decisões são tomadas, mas Pilatos insiste em dizer que não encontra crime algum em Jesus. Num outro passo dessa decisão de condenar a Jesus, Pilatos deseja tirar das suas mãos a responsabilidade, mas os líderes do povo judeu não permitem, precisam de uma palavra final do governador romano. Pilatos envia Jesus a Herodes, que era um governador judeu da província da Galileia e também da Pérea.
por ser Jesus um galileu, cresceu e viveu em Nazaré, então Pilatos envia para Herodes, talvez para que ele tivesse essa decisão. Esse Herodes é o mesmo que havia tirado a vida de João Batista e agora queria ver Jesus. Nada é decidido naquela visita e Herodes envia Jesus de volta a Pilatos. Imaginem, desde a noite, desde alta madrugada, Jesus é levado primeiro a Anás, depois ao Sinédrio com Caifás, entregue a Pilatos para um julgamento civil, que o envia de volta a Herodes, o governador, que o manda de volta a Pilatos, e é exatamente onde nós estamos de volta. Jesus, uma vez mais, diante de Pilatos, apresenta quem ele é. Pilatos o confronta falando sobre o rei, sobre ser rei e sobre o seu reino. E a palavra de Jesus é uma simples e que praticamente todos nós precisamos entender. O meu reino não é deste mundo. Eu não sou ameaça para aqueles que estão no poder físico e material, mas sim para a alma, sim para o espírito, sim para aqueles que precisam entender os valores do Pai, do alto, de Deus, do reino dos céus. Essa é a palavra de Jesus para Pilatos. O meu reino não é deste mundo. E ele diz ainda que veio a este mundo para ser testemunha e dar testemunha da própria verdade. Verdade que é ele próprio. Verdade que ele próprio diz ser o caminho, a verdade e a vida. Diante dessa frase de Jesus, Pilatos traz a grande questão, talvez para você, talvez para mim. O que é a verdade? Jesus não responde. Jesus é a própria resposta. Jesus, em silêncio, a sua pessoa deveria trazer a Pilatos uma resposta, mas ele não consegue entender. Ele não consegue perceber que a própria verdade personificada está diante dele. Pilatos coloca uma vez mais a decisão nas mãos do povo judeu, nas mãos dos líderes judaicos, e dá-lhes a possibilidade entre Jesus e um bandido, um ladrão, um assassino. Na promessa de que durante a Páscoa, aquele momento em que eles estavam, Pilatos geralmente libertava, soltava um dos bandidos, um dos prisioneiros, a pedido do povo. Ele coloca os dois diante do povo e o povo escolhe Barrabás. O povo decide que o ladrão, que aquele tumultuador, que aquele homicida, assassino, seja libertado. E Jesus, em quem Pilatos volta a dizer, eu não acho nele crime algum, vai ser preso, vai ser condenado e deixado nas mãos de Pilatos. É aqui onde estamos. O povo grita, solta-nos Barrabás, não nos solte, não nos entregue este, mas livra Barrabás, solta Barrabás e condena Jesus. Nós vamos ler o nosso texto de hoje. O capítulo 19 tem início exatamente na sequência desse ponto em que o povo clama pela crucificação de Jesus e pela liberdade de Barrabás. Nós vamos ler o capítulo 19, do verso 1 até o verso 16. E então avançaremos nessa história e naquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesse momento. Vamos ler o texto. Se você tem uma Bíblia, abra por favor e vamos ler juntos. João, Evangelho de João, capítulo 19, versos 1 a 16. Vamos ler a palavra de Deus. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam, salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse, eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos, eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus, temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque assim mesmo se fez filho de Deus.
Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: "De onde és tu?" Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: "Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar?" Respondeu Jesus: "Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem." A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: "Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César." Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a Parecev Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: "Eis aqui o vosso rei." Eles, porém, chamavam: "Fora, fora, crucifica-o." Disse-lhes Pilatos: "Hei de crucificar o vosso rei?" Responderam os principais sacerdotes: "Não temos rei, senão César." Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Amém? Muito obrigado pela leitura. Essa é a palavra de Deus e o meu desejo, a minha oração é que ela realmente encontre lugar no seu coração, que realmente encha o seu coração de esperança e principalmente de entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Nós damos assim início ao capítulo 19 do Evangelho de João. Como eu disse a vocês, aqueles que estiveram conosco antes, os evangelhos são 4, nós temos outros 3 evangelistas, além de João, nós temos Mateus, Marcos e também Lucas. E eles contam a história de Jesus com perspectivas diferentes, com outros enfoques, e esses textos se completam. É lógico que às vezes algumas palavras parecem ser uma grande contradição, mas na verdade parte de nós, de tentarmos estudar melhor o que eles apresentam e perceber a sua perspectiva ao narrar aquele fato, ou cada um dos episódios da vida de Jesus. Não é diferente aqui. Com essa parte da prisão, do julgamento e também ainda da crucificação, morte e ressurreição de Jesus, os 4 evangelistas têm pontos distintos na apresentação desses fatos. Aqui, com João, no que nós lemos a semana passada e com o versículo que encerramos ali, o versículo 40 do capítulo 18 nos diz que então gritaram todos, aquela multidão, novamente: "Não este, mas Barrabás. Liberta-nos, Barrabás." Ora, Barrabás era um salteador. Antes de nós avançarmos para o versículo 1 de João, na sequência do que aconteceu, na perspectiva de João, Mateus nos conta que a multidão incitava de uma forma tão forte, tão agressiva, que era difícil a Pilatos tomar uma decisão por ele próprio. Marcos também vai repetir um pouco dessa expressão tão forte. Eu queria ler com vocês. Se nós retornarmos a Mateus, capítulo 27, os versículos 22 e 23, na sequência dessa resposta do povo a Pilatos, de que preferiam eles ter Barrabás solto e não Jesus, o versículo 22 diz, nas palavras de Pilatos: "O que farei então de Jesus chamado Cristo?" E o povo respondeu: "Seja crucificado." Pilatos ainda pergunta novamente: "Que mal fez ele?" E o povo clamava mais e mais: "Seja crucificado." O povo, a multidão, aqueles líderes religiosos que estavam à frente da casa de Pilatos, à frente do pretório, onde era o palácio romano do governo, insistia mais e mais: "Crucificam, crucificam." Se nós mudarmos para Marcos, o outro evangelista, praticamente idêntico a Mateus, no capítulo 15, no verso 15, mais uma vez a apresentação do que o povo diz a Pilatos é a mesma do que Mateus também nos apresenta. Porém, clamavam: "Crucifica-o", no versículo 13. No 14, Pilatos lhe disse: "Que mal fez ele?" E eles gritavam cada vez mais: "Crucifica-o." E o próximo versículo nos começa a mostrar, por aquilo que já vimos a semana passada, mas também pelo que veremos hoje, o caráter de Pilatos, a pessoa de Pilatos. Essa imagem de Pilatos que muitas vezes me lembra a mim mesmo.
a minha fragilidade, o que me leva a tomar decisões, e muitas vezes decisões erradas. Então, o versículo 15 diz, Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. Quantas vezes as nossas decisões são tomadas querendo contentar a multidão, querendo agradar aqueles que estão à volta de nós. Quando Jesus é apresentado a Pilatos, ali no finalzinho do capítulo 18, na primeira apresentação que é feita, Pilatos pergunta para ele, és tu o rei dos judeus? E o que Jesus responde para ele é algo intrigante. Algo que eu tenho certeza fez Pilatos pensar e também faz a nós pensar com relação às nossas posições. Jesus pergunta para Pilatos, vem de ti essa pergunta? Ou foram os outros que falaram para você acerca de mim? Essa pergunta que você faz sobre quem eu sou é realmente algo que brota no seu coração? Ou você ouviu isso de alguém e tem outras ideias acerca de mim? Pilatos foi confrontado durante todo esse texto com aquilo que ele tinha no próprio coração, com a certeza e a convicção que ele tinha do que Jesus havia feito e principalmente do que Jesus não havia feito. Já ouvimos aqui, eu não acho nele crime algum. E essa frase será repetida mais algumas vezes. Pilatos é colocado contra ele próprio, contra o seu caráter, contra a sua consciência, contra o seu próprio pensamento e coração. Pressionado pelo povo, pressionado pela política, pressionado pela sua posição diante de César, do imperador de Roma, e com o seu coração atormentado por não conhecer a verdade. O versículo 1 do capítulo 19 que lemos fala o seguinte, depois de toda essa insurgência do povo contra Pilatos para que Jesus fosse crucificado, o texto nos diz o seguinte, na perspectiva de João, então, por isso, pelo que o povo disse, por ter soltado Barrabás, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo, chicoteá-lo. Jesus foi apanhar naquele momento. Barrabás foi solto, liberto, com todos os seus erros, indo contra a lei em todas as formas, não só dos judeus, mas também dos romanos, foi solto. E Jesus, sem crime algum, é levado para o açoite. Aqui fica uma pergunta, açoitá-lo por quê? Nos outros evangelhos, esse açoite de Jesus, ou a forma como Jesus é açoitado, vai acontecer depois da última palavra de Pilatos. Depois que Pilatos tem a sua decisão tomada, e então ele encaminha Jesus para ser açoitado. Aqui, na forma como João apresenta, Jesus primeiro é açoitado e depois ainda existe uma nova tentativa de Pilatos em apresentar esse Jesus aos seus líderes e também ao povo, ainda na expectativa de que ele não seja condenado à morte. O texto diz que nesse momento Jesus é levado, no momento em que Barrabás é solto, para ser açoitado. O açoite, e muitos de vocês já devem ter ouvido isso, era um chicote. Um chicote feito com tiras de couro, mas não simplesmente aquele pedaço da pele. Na ponta de cada uma daquelas tiras haviam pequenos pedaços de metal ou alguns pedaços de ossos. Imaginem aquele chicote ao encostar na pele, nas costas de Jesus. A ideia era exatamente que em cada vez que aquele couro encostasse na pele, aqueles metais ou aqueles pedaços de ossos arrancassem um pedaço de carne. Os açoites, as pancadas, a maneira como Jesus é tratado é algo que seria incomparável para qualquer um de nós. Difícil de perceber como alguém se coloca numa posição como essa sem qualquer reação. Mais uma vez, Jesus não reage. Jesus não se defende. Jesus não abre a boca para se defender das falsas acusações dos líderes judeus.
e também daquilo pelo qual agora recebe açoites. Jesus é açoitado. Jesus apanha. Jesus começa a sofrer. O texto no versículo 2, como eu disse, que vai acontecer no final dos outros evangelhos, mas aqui João já nos traz, diz que os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Essa coroa de espinhos, com certeza não foi colocada na cabeça de Jesus de uma forma gentil. Com certeza a intenção era que realmente aquilo pudesse ferir sua cabeça, furar sua pele, o couro da sua cabeça. O sangue provavelmente viria, a dor seria algo incomparável, difícil de nós percebermos como Jesus suportou tudo aquilo. Como homem, como eu e como você, ser humano que sofre, que sente. Jesus recebeu uma coroa de espinhos. Há pouco tempo, conversando com um dos grupos de estudo de teologia básica, nós falamos sobre os símbolos de autoridade. Um cetro do poder, um trono onde se senta e se mostra a todos que você tem autoridade. E o terceiro símbolo, a coroa. Uma coroa que distinguia o rei dos outros, das outras pessoas. A coroa que Jesus recebeu foi uma coroa de espinhos, quando deveria ser uma coroa de glória e honra. É isso que o autor dos Hebreus nos diz que ele tem. Capítulo 2, verso 7. Jesus foi coroado de glória e honra com o Pai. Mas entre os homens, o que ele recebeu foi uma coroa de espinhos. O início daquela dor quase que insuportável é aqui, continuada. Depois das bofetadas, depois das agressões dos soldados do Sinédrio, depois do escárnio, depois das ofensas que sofreu ali diante dos líderes do seu povo. Jesus também foi levado a Herodes, e ali também os soldados de Herodes escarneceram de Jesus, bateram nele, humilharam, fizeram piada com ele, colocaram nele provavelmente esse mesmo manto púrpura, dando-lhe a ele uma imagem de rei. Provavelmente nessa encenação cômica de que Jesus seria o rei dos judeus, os soldados de Pilatos o humilham e passam por ele, o texto diz, chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus! E então, em total oposição ao que acabaram de dizer, salve, rei dos judeus, esbofeteavam seu rosto. Davam-lhe bofetadas. O texto grego para o chegavam-se a eles dá a impressão, dá a ideia de algo repetitivo, que passavam e vinham e outra vez, e davam-lhe no mesmo sentido, uma bofetada após a outra e mais uma e mais uma. Jesus foi açoitado. Suas costas, seu corpo cortado por aqueles pedaços de metal e de ossos, esbofeteado, cuspido, humilhado. Essa cena tão dramática, tão trágica para nós, que nós temos acompanhado talvez em filmes, talvez em outras imagens que vemos, é simplesmente algo que nos causa asco, por pensar que um ser humano passa por uma situação como essa. Mais uma vez, e essa é aquele ponto em que Pilatos tem mais uma tentativa de libertar Jesus, de tirar das suas mãos a responsabilidade do que estaria por acontecer. Somente João narra essa nova apresentação de Jesus para os líderes judeus. Outra vez, saiu Pilatos e lhe disse. Pilatos havia levado Jesus para dentro para ser açoitado e agora o traz de volta até a porta onde estavam o povo, os líderes judeus. Eles estavam ali porque não entravam na casa de Pilatos, um gentio, alguém que não era judeu. Não queriam se contaminar por causa da Páscoa, do momento de purificação. E como eu disse semana passada, um contraste entre a purificação da lei e a morte de um inocente nas suas mãos. Que contraste!
Pilatos sai, vai até a porta e diz novamente àqueles líderes, numa tentativa de mudar a situação nas suas mentes e nos seus corações: eis que eu novamente apresento a vocês, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Mais uma vez, Pilatos repete a mesma frase: não acho nele crime algum. Tendo falado isso, Jesus sai, é trazido pelos guardas. E Jesus saiu trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Não simplesmente carregando nas suas mãos aquela coroa e o manto, mas com aquela coroa cravada na sua cabeça. Com aquele manto jogado por sobre das suas costas rasgadas. É esse o Jesus que é apresentado ao povo, colocado de pé diante deles, sangrando, pálido, com muita dor, eu tenho certeza. Jesus é apresentado e Pilatos faz questão de usar uma expressão que poderia passar rápida por nós, mas tem um grande significado. Pilatos diz: eis o homem. Em outras palavras, Pilatos está a dizer aqui o seguinte: é isso que vocês dizem que me ameaça? É esse homem, como qualquer outro, que sangra como qualquer um, que está aqui prestes a desfalecer? É esse o homem que vocês dizem ser uma ameaça para vocês e para mim e para César? Eis aqui o homem, um homem comum, um homem fraco, um homem que não é ameaça para ninguém. Em outras palavras, Jesus, para Pilatos, não era ameaça alguma. Quando os principais sacerdotes olharam para Jesus, a expectativa de Pilatos é que eles se comovessem talvez, que reconhecessem essa mesma fragilidade e desistissem daquela sentença de morte. Eles, porém, nos dizem o seguinte, pelo que João narra: ao verem Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram. O texto aqui diz: gritaram. E gritaram o seguinte: crucifica-o. Crucifica-o. Pilatos, então, talvez numa atitude de raiva daqueles líderes, disse de forma bem forte: tomai-o vós mesmos, tomai-o vós outros. Ele já havia dito isso lá atrás. Mas não agora, tomai-o vós mesmos e julgai-o, como havia dito. Tomai-o vós mesmos e crucificai-o. Pilatos sabia que eles não podiam fazer isso. Pilatos sabia que essa não era a lei judaica. E mais uma vez, como eu disse, Pilatos sabia que agora os judeus não poderiam tirar a vida de ninguém sem o consentimento de Roma. E Pilatos fala pela terceira vez: eu não acho nele crime algum. Resolvam o problema de vocês, porque eu não acho nele crime algum. Vocês não estão satisfeitos? Eu acabei de açoitar esse homem. Ele tem as costas rasgadas. Foi humilhado, apresentado como alguém que não vale nada diante do povo, que não tem reação nenhuma, que não pode ameaçar ninguém. E vocês ainda querem mais. Os judeus, então, vendo que a sua busca por uma sentença civil nas mãos de Pilatos não iria funcionar, pressionam de outra forma. Eles falam exatamente sobre aquilo que eles creem e a lei que eles têm. O versículo 7 diz: responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei. E de conformidade com essa lei, esse homem, deve morrer. E a sentença dele é blasfêmia. Ele blasfemou contra Deus. Ele se fez um com Deus. Ele agiu como se fosse Deus. Ele disse ser filho de Deus. Ele a si mesmo se fez filho de Deus. Mais uma vez, foi disso que acusaram Jesus quando não mais encontraram nada que pudesse condená-lo.
Quando suas falsas testemunhas mentiram e mesmo assim se contradisseram, não dando a eles um argumento para condenar Jesus. Mas quando Jesus se apresenta, quando Jesus se mostra Filho de Deus, eu sou, eu sou, eu sou. Essa é a razão pela qual Jesus está sendo morto, pela qual Jesus vai ser morto. Blasfêmia era uma das penas de Levíticos 24, a lei dos judeus. O versículo 16 diz exatamente isso. Quem blasfemar contra Deus, se fizer como filho de Deus, se fizer como a Deus, será apedrejado até a morte. E era essa sentença que eles esperavam de Roma, que Jesus fosse condenado à morte, mas não pelas pedras, pela cruz. Algo muito mais humilhante, muito mais terrível. Jesus havia curado aquele paralítico. Jesus havia curado aquele homem num sábado, no capítulo 5 de João. Jesus havia ainda falado em João 10:30 que eu e o Pai somos um, quando se apresentou diante dos líderes também. Essa era a pena de Jesus por ter dito isso, morte. Pilatos, ao ouvir tal frase, ele se disse filho de Deus, ele se fez um com Deus. Eu imagino que nesse momento, aquele alerta da esposa, que nós falamos a semana passada, que o alertou durante o julgamento para que ele não se envolvesse com aquele justo, porque havia sido atormentado durante a noite com o sonho de quem era Jesus. Pilatos provavelmente agora volta a ter receio desse lado místico, desse lado supersticioso que todos nós temos. Pilatos ficou com receio do povo, dos líderes. Como governador da Judéia, ele tinha como uma das suas tarefas zelar pela religião judaica, mas também pela ordem do judaísmo debaixo do Império Romano. Se aqueles homens insurgem aquele povo contra o governo de Pilatos, provavelmente ele estaria em grandes problemas com César. Provavelmente ele estaria em grandes problemas com o imperador. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Teve medo do povo. Teve medo do que eles poderiam falar para Roma, de qual seria a consequência para a sua própria vida, mas ao mesmo tempo teve medo de quem era Jesus. Onde eu estou colocando as minhas mãos? Quem é esse homem? Quem é esse homem que se diz e tem coragem de dizer um com Deus? Pilatos, depois de ouvir isso, volta para dentro, entra novamente no pretório e leva Jesus com ele. Leva Jesus para novamente questioná-lo. Ele pergunta a Jesus uma pergunta talvez retórica, se nós olhássemos para a questão material. De onde és tu? Donde és tu, como o texto diz? De onde você vem? É lógico que Pilatos não está a perguntar de qual província, de qual cidade, de qual lugar na Palestina ou no mundo vinha Jesus. Ele já sabia que Jesus era galileu, tinha enviado Herodes por causa disso. A pergunta não era física, a pergunta é muito mais profunda do que nós conseguimos ler aqui. Donde és tu? De que mundo que você vem? Você disse que o seu reino não é deste mundo, e agora eles dizem que você se diz ser filho de Deus, um com o Pai. De onde é que você veio? Mas Jesus não lhe dá resposta alguma. Jesus já havia dito o que tinha que dizer. A respeito dele, a respeito de onde veio e de qual era a sua missão, Jesus já havia respondido. Pilatos, uma vez mais irritado, pressionado por toda aquela situação, questiona Jesus: você não me responde? Você não vai falar nada? Não passa pela sua cabeça, e o texto diz, não sabes que eu tenho autoridade para te soltar? E ele faz questão de frisar, e também autoridade para te crucificar. O fato de Pilatos repetir a palavra autoridade traz exatamente o seu desejo de que Jesus compreendesse que ele tinha a vida de Jesus nas suas mãos. Você não sabe que eu tenho autoridade
para te soltar? Mesmo que eu já tenha soltado Barrabás, eu posso te soltar também? Você não sabe que da mesma forma que eu posso te soltar, basta uma palavra minha e você será crucificado? Uma vez mais, ao olhar para Jesus, eu tento imaginar aquela cena, não as cenas do filme, mas essa cena na minha mente. Eu imagino Jesus com o rosto ensanguentado, cansado, talvez já fraquejando nas suas limitações humanas. Olha para Pilatos e com uma resposta inusitada, mais uma vez reafirma quem é Jesus. Jesus responde para Pilatos: nenhuma autoridade você teria sobre mim. Lembre-se dessa parte do texto. Nenhuma autoridade você teria sobre mim. É sobre Jesus. É sobre aquele homem que está ali prostrado diante dele, ensanguentado e sofrendo. É sobre Jesus. Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima, do alto, não te fosse dada. É lógico que Jesus não está a falar de Tibério. É lógico que Jesus não está a falar do imperador romano que deu autoridade a Pilatos para ser o seu representante ali na Judéia e Samaria. É lógico que ele não fala daquele imperador comparado a um Deus, até mesmo chamado como filho de Deus, em alguns momentos. Como um Deus. Não é essa autoridade que Jesus clama nesse momento, diante e sobre Pilatos. Você não teria autoridade nenhuma sobre mim, sobre a minha vida, se do alto não te fosse dada. Jesus, ele mais uma vez se mostra a Pilatos. Em outras palavras, Jesus diz o seguinte: Pilatos, eu sei que você não ouviu isso porque eu falei isso quando eu estava com os meus apóstolos. Mas lá em João 10:17, eu apresentei claramente para eles que eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ninguém a tira de mim. Eu a entrego porque eu vou reavê-la. Porque eu tenho esse poder. Porque o Pai me outorgou isso. Você não teria autoridade nenhuma sobre mim, sobre a minha vida, se esse não fosse o plano perfeito de Deus e se dele, do alto, de cima, não viesse a autoridade para você. A autoridade, por mais que ela seja concedida pelas leis e pelos poderes civis, ela sempre será imposta, se não for algo que chega aos nossos corações, da parte de Deus, em qualquer nível. Ninguém será líder e terá autoridade, mesmo que tenha uma posição civil de poder, se do alto não lhe for dada essa autoridade. Jesus continua sua frase e fala: você acha que você tem todo o poder, que você tem toda a autoridade, mas saiba que diante disso, algo muito maior conduziu você até aqui. E por causa disso, quem me entregou a ti tem pecado ainda maior do que o teu. Mais uma vez nós chegamos àquela ideia de que não há pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado. E ainda mais em relação à vida de Jesus. Mas a referência de Jesus aqui é aos líderes, àqueles religiosos, aqueles sacerdotes, aqueles fariseus, aqueles escribas, o tribunal mais alto dos judeus. Eles conheciam a palavra, eles tinham a verdade diante deles, eles tinham as profecias, tinham os oráculos de Deus à sua disposição, deveriam conduzir o povo à verdade e, no entanto, fizeram exatamente o oposto. Insurgiram o povo contra Jesus ao ponto do povo clamar: crucificam. Esses líderes judaicos conheciam a palavra e rejeitaram Jesus. É sobre eles que Jesus fala. A partir desse momento, o texto diz, a partir do verso 12, a partir desse momento, Pilatos insistia, procurava soltá-lo, por tudo que havia ouvido, pelos alertas, pelo seu próprio coração, pela consciência que tinha de que nele não achava crime algum. Decidiu soltá-lo, mas os judeus
voltaram a pressionar Pilatos. E o texto nos diz ainda nesse versículo 12, quase que uma ameaça direta desses líderes judeus para Pilatos. Se soltas este homem, não és amigo de César. Uou. Todo aquele que se faz rei é contra César. E foi exatamente o que esse homem diz, que ele é o Filho de Deus, que quer se fazer rei no povo judeu. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora novamente e agora senta no seu ponto, na sua referência de autoridade. Sentou-se no tribunal, no lugar que era chamado de pavimento. Era o lugar onde as sentenças seriam declaradas. O pavimento do pretório era ali onde deveria ser dada a sentença para Jesus. João faz questão de dizer o momento desse fato acontecer. Era a Parecev, era a preparação para o Shabat, para o sábado, para o descanso judeu. Era a sexta-feira, cerca da hora sexta, aproximadamente no horário como os judeus olhavam, cerca de meio-dia. Era esse momento. E então Pilatos diz: eis aqui o vosso rei. E novamente, eles clamam com uma afirmativa tão dura que rejeitam a própria posição de Deus diante deles. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-os. Crucifica-o, crucifica esse Jesus. Disse Pilatos, mais uma vez, insistindo ainda: hei de crucificar o vosso rei? E eles responderam: não temos rei, senão César. O povo de Deus, que deveria ter Deus como seu rei, ou aquele a quem Deus colocou no trono de Davi, assume que não tem outro rei, senão César. A que ponto chegaram na sua cegueira para poder condenar Jesus? Ainda em Mateus, para fechar essa palavra de Pilatos com relação à condenação de Jesus, os versos 24 e 25 encerram esse ponto. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo respondeu, prestem atenção nessa frase: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então, Pilatos o entregou Jesus para ser crucificado. Pilatos tenta lavar as suas mãos, tenta dizer que foi o povo judeu que o condenou, mas é lógico que ele tem parte nisso. É lógico que Pilatos fraquejou. É lógico que Pilatos se deixou levar pela pressão, pela política, pelo mundo que o cercava, pelo medo de perder aquilo que já tinha conseguido até aquele momento, pela coragem de manter o pulso e dizer não, ele não fez nada, de ser o que deveria ser, justo. E é incrível como nós vemos isso se repetir dia após dia, na injustiça que reina nesse mundo. Pessoas que deveriam tomar decisões pela justiça, sabendo o que é o certo, preferem fazer o errado para manter a sua posição e o seu estatuto, com a multidão que clama e que grita, desvairada, sem saber o que quer. Então, Pilatos o entregou para ser crucificado. Algumas imagens interessantes aqui para nós pensarmos. Pilatos, esse que tinha a autoridade, o poder de quem se esperava justiça, que viu a verdade, mas não a reconheceu como verdade, que sabia que não havia crime algum, mas mesmo assim entrega ao desejo e ao anseio dessa multidão, desses líderes cegos. Cegos pelo desejo de fazer aquilo que eles próprios acreditavam ser o certo.
E temos Jesus. Temos Jesus, o Filho obediente. Temos Jesus que conhece a sua posição e sabe exatamente o que deve fazer para cumprir a vontade do Pai. Temos Jesus como ovelha calada, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cumprindo todas as profecias, recebendo sobre ele uma condenação que deveria ser nossa. Temos algumas imagens interessantes desses líderes que deveriam conduzir o povo à verdade, com compaixão, com misericórdia, com o desejo de cada dia mais fazer Jesus Cristo, o Messias, conhecido pelo povo. E, no entanto, é exatamente essa liderança que afasta o povo de Deus. Onde é que nós nos encaixamos nessas figuras que vimos aqui? Quantas vezes, tendo plena convicção do que é certo, nós cedemos ao errado por causa das circunstâncias que nos cercam? Quantas vezes, para que possamos fazer prevalecer a nossa vontade, nós escondemos a verdade e levamos outros a caminhar conosco numa mentira? Ou quantas vezes nós nos prostramos diante de um plano perfeito, diante de um propósito muito maior do que a nossa vontade ou o nosso querer, e mudo aceitamos o plano de Deus para as nossas vidas? Qual dessas imagens pode ser algo que me confronta nesse tempo? Onde eu estou nessa narrativa? Apesar de ser a história da vida de Jesus, um ponto histórico em que aprendemos alguns detalhes, o que realmente salta dessas palavras é o confronto de quem somos em situações que nos colocam diante de Deus ou diante do nosso próprio coração. Pilatos parece ser o personagem principal nessa narrativa, mas não, é Jesus. Os sacerdotes, os líderes religiosos, parecem ser também alguém de tomada de decisão nesse lugar, mas não, mais uma vez, são parte do plano perfeito de Deus. Nosso reconhecimento nesse tempo, nesse momento em que juntos olhamos para a palavra, é de que Deus tem o controle. Apesar de agir com maneiras e situações que nós não entendemos e não percebemos. É assim que Ele conduz a sua história, para a sua glória, para a sua honra e para a exaltação do seu nome. Que Jesus seja mais uma vez o nosso exemplo. Que seja mais uma vez aquele que nos ensina como viver em obediência ao Pai. Mesmo que isso nos custe tanto às vezes. Mesmo que tenhamos que abrir mão do nosso direito, do que temos como certo, para que a vontade de Deus prevaleça sobre as nossas vidas. Difícil, parece radical demais, mas é exatamente o que o Senhor espera de nós. Uma vida rendida ao senhorio de Cristo, que venceu porque foi obediente até a morte e tem autoridade, toda a autoridade, para conduzir as nossas vidas também. Que Ele encha o seu coração nesse tempo, nessa reflexão, naquilo que temos lido acerca de Jesus e na maneira como o povo, como as autoridades, como até mesmo as nações reagem diante de Jesus. Que seja esse o desafio para você e para mim, não somente agora, não nesses próximos minutos, mas a cada dia das nossas vidas. Reconhecer Jesus como aquele que tem toda a autoridade e que é capaz de cumprir o plano perfeito de Deus, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Você crê nesse Jesus Cristo? Você já ouviu as suas palavras? Você crê em quem o enviou? O que ele nos diz é que sim, se você crê nas palavras que ele tem dito e naquele que o enviou, nós podemos ter a vida eterna agora, aqui. Que não entraremos mais em condenação, mas já passamos da morte para a vida. Essa é a grande expressão da nossa fé em Jesus Cristo e na convicção do que Ele tem para nós. Que o Senhor o abençoe ricamente. Quero orar com você. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu santo nome, Senhor.
Uma vez mais, nós nos prostramos diante da tua majestade e da tua soberania. Ao olharmos para esse texto, nós podemos pensar em como os homens têm poder de tirar a vida de Jesus, poder de matá-lo, poder de ir contra a própria consciência ou contra a religião, contra a palavra. Mas mais uma vez nós nos rendemos diante da tua soberania e do teu plano perfeito nessa palavra de Jesus. Pilatos, você não teria autoridade nenhuma se o Deus Todo-Poderoso não tivesse atribuído a você esse momento. Eu dou a minha vida, é o que Jesus diz, e eu tenho poder para reavê-la. Deus Todo-Poderoso é o condutor dessa história e por isso nós podemos confiar nele. Por isso não importam as circunstâncias, o que nos cerca, as dificuldades desse mundo, as tribulações, doenças, dores, sofrimentos, não importam se estamos nas mãos do Senhor. Tudo será conduzido por Ele. Abençoa-nos, Deus. Dá-nos essa certeza e essa convicção. Dá-nos a paz que o Senhor prometeu nos dar. Dá-nos a alegria que somente temos em Cristo Jesus. E isso nos basta. Isso nos é suficiente. Abençoa-nos, Deus, a cada um de nós, onde quer que estejamos, que a Tua graça nos baste. Em nome de Jesus nós oramos e somos gratos. Amém e amém. Que o Senhor o abençoe. Que essa palavra realmente encontre lugar no teu coração, mas não só lá, na sua mente também. Faça você refletir, pensar, mudar a atitude de vida. Que Jesus seja o centro da sua vida e que essa palavra nos conduza a viver para a honra e glória do Deus eterno. Cuide-se, proteja-se, continue a atender todas as regras que precisamos atender para nos proteger e para proteger os outros. Mas descanse no Senhor. O nosso Deus é o Deus da vida. É o Deus que tem a vida nas suas mãos, porque Ele deu e Ele a sustenta também. Um grande abraço, que o Senhor o abençoe e até a próxima, pela misericórdia do Senhor.